Beleza? Então esse assunto hoje, que a gente começa hoje, é um assunto importantíssimo nessa disciplina. Esse assunto aqui, ó, ele atinge, o objetivo dele é atingir o principal objetivo da disciplina, que é aquele que está lá, que eu mostrei para vocês quando a gente discutiu sobre o plano de ensino, né? Hoje a gente começa a discutir sobre as próteses. Então até aqui a gente já estudou bastante quem são as pessoas que vão receber prótese. A gente estudou sobre as amputações, a gente estudou sobre a pessoa com amputação, a gente estudou como avaliar essa pessoa com amputação, a gente estudou como cuidar dessa pessoa antes da prótese. E hoje a gente começa a discutir como prescrever adequadamente esse dispositivo. Certo? Então, para que neste conversa não dá para a gente discutir todos os modelos que existem no mercado, todos os modelos de pé, todos os modelos de joelho, todos os modelos de encaixe e assim por diante. Existem vários fabricantes no mercado, né? Especialmente não existe fábrica, não existe fabricante nacional de componentes. Até tinha uma fábrica no Rio de Janeiro, que era a Polior, mas a Autobot, que é uma empresa alemã, comprou a Polior. Então nós não temos mais fabricantes nacionais de componentes de prótese. Tá? Mas existem algumas empresas disputando o mercado no Brasil. E cada uma tem um catálogo imenso de possibilidades. Não dá para a gente discutir isso. Nós vamos nos ater às próteses que nós podemos prescrever pelo Sistema Único de Saúde. Tá certo? No Brasil, gente, quem usa prótese? 99,9%, agora eu chutei esse valor, mas deve ser perto disso. Perto disso. Fontes, vozes da minha cabeça. Mas, olha, eu trabalhei por 20 e alguma coisa anos cuidando de pessoas amputadas no CREA com o serviço do SUS, né? Todo mundo passa lá. Então, no Brasil, quem usa prótese do SUS. Poucas pessoas podem pagar por prótese no Brasil, porque esses componentes são muito caros. As mais simplesinhas que eu vou mostrar para vocês, elas custam em algo em torno de R$6.000. E são as mais basiquinhas mesmo. Tá? Uma prótese que começa a ficar boa, de verdade, só o joelho da prótese é R$30.000. O negócio não é fácil não. E o pior, a pessoa vai ter que trocar esse componente daí uns 2 anos, 3 anos, depende do quanto que ela usa. Se for uma pessoa jovem, leve, que caminha o dia inteiro, trabalha, vai para a faculdade, corre da chuva, essa pessoa, o componente, por mais top que ele seja, ele vai durar aí uns 3 anos, mais ou menos. Então ele já compra e tem que começar a juntar dinheiro para comprar o próximo. Tá bom? Então, discutindo o que o SUS tem disponível, a gente consegue prescrever prótese para qualquer pessoa. Okay? E assim, uma notícia muito boa que nós temos é que o SUS ele tem tudo o que a gente pode precisar para prescrever para o paciente. Para todas as situações, a gente vai ter uma opção pelo SUS. Tá? A única exceção que a gente não vai ter pelo SUS são aquelas próteses para as pessoas que têm uma necessidade de performance elevada, que é a pessoa que vai disputar provas de corrida com prótese, sabe? Que vai praticar esporte com a prótese. Para essas opções, nós não temos pelo SUS. Mesmo porque aqueles componentes que se usa para correr com prótese, eles são específicos para corrida. Não dá para ficar usando aquele negócio no dia a dia. Tá? Aquilo lá, não, aquilo que vocês veem, uma prótese, que o pé é uma lâmina assim, ó. Tá vendo? E aí encosta só a pontinha assim no chão. Parece um J, né? O pé parece um J. Aquilo lá não serve para caminhar. Tanto que a pessoa, até chegar na máquina onde ela vai andar, onde ela vai correr, ela chega lá toda esquisitona caminhando, porque aquilo não é bom para andar, aquilo só é para correr. Certo? Depois eu vou ensinar para vocês também como encontrar essas próteses no SUS, pelo SUS. Muito bem. Então, basicamente, nós temos dois grandes modelos
de próteses. Há duas grandes classificações para as próteses. Dentro das duas classificações, a gente vai conseguir encontrar próteses que atendem qualquer nível de amputação. Mas o primeiro grande grupo de próteses são as próteses chamadas exoesqueléticas, ou também chamadas de convencionais. Eu prefiro chamar de convencional, porque senão a gente cria uma confusão com aquelas próteses que são usadas para as artroplastias, sabe? Artroplastia do quadril, artroplastia do joelho, que são endopróteses, ou próteses endoesqueléticas. Então acaba confundindo. Mas sim, vocês vão encontrar com o nome próteses exoesqueléticas ou próteses convencionais. Essas próteses, elas têm uma construção muito mais simples. Elas são feitas basicamente num arranjo com peças em madeira, peças em plástico, tá? Elas têm uma construção bem simples. Nessa imagem vocês estão vendo uma prótese para uma pessoa transtibial, e ali ela tem um corte para você ver o interior dela. Observem que é oco, né? A perna, o que equivale à perna, é uma peça oca. Aqui tem um encaixe, que eu vou falar em seguida, um encaixe para amputação transtibial. O resto da peça é todo oco. E aí lá na ponta vem um pé modular que é colado aqui, ó, nessa parte. Então o pé ele é colado naquela peça que representa a perna. Okay? Há próteses convencionais para qualquer nível de amputação. Aqui vocês estão vendo um nível transtibial, aqui um exemplo de uma prótese para uma amputação transfemoral. Tem para desarticulação do joelho, tem para amputações parciais do pé, enfim. A grande vantagem, eu vou começar pelas vantagens, tá? As vantagens das próteses convencionais são, primeira grande vantagem, são baratas quando comparadas ao próximo grupo. Elas são próteses muito mais baratas e elas têm uma durabilidade que é muito além do outro grupo, mas muito além. Teve paciente no CREA, gente, que eu recebi lá, que ele foi para poder trocar a prótese, ele tinha uma prótese convencional já há 30 anos que ele usava essa prótese. As próteses mais caras, que são as modulares, que eu vou falar em seguida, elas não duram isso tudo. Elas são muito mais caras, tá bom? Então, o fato de serem baratas e muito resistentes dão a ela essas vantagens. Serem acessíveis também. Uma outra questão é que elas precisam de muito pouca manutenção, ao passo que o próximo grupo precisa de manutenções constantes. Mesmo depois que você dá alta para o paciente, está andando bem com a prótese, está usando super bem, você dá alta para o paciente na fisioterapia. Você vai ter que ver esse paciente pelo menos umas 2 vezes por ano, que ele vai voltar lá em você, porque o joelho não está travando direito, porque o pé começou a quebrar. E aí, pelo menos umas 2 vezes por ano, ele tem que ir na oficina para poder fazer uma manutenção na prótese. Com essas aqui não. Com essas aqui as manutenções são bem menos frequentes do que nas próteses modulares. Beleza? As desvantagens delas. São próteses que elas só são adequadas para atividades mais simples, para demandas funcionais mais baixas. Então é para aquele indivíduo que caminha pouco, que caminha lento, tá? Que ele não vai precisar andar rápido, ele não tem uma rotina de ficar subindo e descendo escada e andando longas distâncias por dia. Essa é a primeira desvantagem. Elas não são tão versáteis quanto as outras. As próteses modulares, a gente vai ter modelos para aquela pessoa que só levanta da cama, vai no banheiro, vai para o sofá e volta para a cama, dentro de casa. E a gente vai ter modelos que vão permitir que a pessoa caminhe muito rápido, que até arrisque correr às vezes. Tá? Então, essas aqui não são tão versáteis não. E uma dificuldade importante é o alinhamento. O alinhamento da prótese é aquela situação em que quando o técnico vai montar, né? Nesse caso aqui, ó, quando o técnico vai colar o pé aqui na prótese, ele coloca a prótese em cima de uma bancada e aí ele vê qual que é a melhor posição que a perna vai ficar em relação ao pé. Geralmente, a posição básica é 90 graus. Né? O técnico
com um fio de prumo, ele mede mais ou menos aqui a linha vertical da perna e mede aqui mais ou menos um ângulo reto com o eixo do pé, 90 graus entre um e outro. E aí cola esse trem ali. Só que quando vai colocar na pessoa que vai usar, às vezes 90 graus não é a melhor posição. Às vezes a pessoa precisa que a prótese fique um pouquinho inclinada para frente para se adaptar melhor à anatomia da pessoa, para se adaptar melhor à postura da pessoa. Então esse alinhamento básico de 90 graus entre a perna e o pé é o que eles fazem, mas para algumas pessoas não funciona tão bem assim. E aí, gente, para poder refazer o alinhamento, tem que descolar esse trem aqui, tem que lixar um pouquinho na frente ali, para que quando colar de novo, a perna fique um pouquinho inclinada para frente. No outro modelo, a gente tem uns parafusinhos, que você aperta um aqui, solta um ali, e a perna chega na posição que você quer. O alinhamento é muito mais fácil. Então, desvantagens dela. Elas são pesadas, tá? Elas não são versáteis, elas servem para atividades simples do dia a dia, e elas trazem uma dificuldade grande para o alinhamento. Beleza? Pelo SUS a gente pode prescrever próteses convencionais também. Só que a gente quase não faz isso. Apesar de ter disponível no SUS, a gente raramente prescreve essas próteses, porque as próteses modulares, elas também estão disponíveis pelo SUS. Então acaba que a gente prescreve praticamente só esse outro modelo. Tá? As modulares. As próteses modulares, elas recebem esse nome porque elas são montadas com peças, né, que a gente chama de componente modular. Os componentes modulares são o pé modular, o joelho modular, o quadril modular, se for uma pessoa que sofreu desarticulação do quadril, né? E o encaixe. São os componentes modulares. E aí, a grande vantagem aqui dessa prótese é que a gente pode escolher o componente que atende melhor aquela pessoa. Então, a gente tem alguns modelos de pé, alguns modelos de joelho, alguns modelos de quadril, e a gente vai escolhendo. Ó, esse pé aqui é melhor para esse indivíduo por causa disso, para esse indivíduo vai ser melhor esse joelho aqui e esse quadril aqui. E aí você monta a prótese de acordo com a necessidade. Daí ela ser chamada de prótese modular, que são esses módulos, né, que a gente monta para o paciente. Entre os componentes modulares, a gente vai ter os canos, um cano que vai ligar o joelho ao pé, se for um desarticulado de quadril, um cano que vai ligar o joelho ao quadril, e uns adaptadores, que são as peças que juntam uma coisa na outra. Ok? Eu vou trazer umas próteses para vocês verem nas próximas aulas. Elas são melhores do ponto de vista funcional. Elas permitem atividades que as convencionais não permitem também. Elas são muito mais versáteis do ponto de vista funcional. Dá para a gente prescrever uma prótese desde aquela pessoa que tem uma necessidade funcional muito baixa no dia a dia, até aquela pessoa que tem uma necessidade bem mais alta no dia a dia. Então dá para a gente escolher os componentes de acordo com a necessidade da pessoa. Essa é uma grande vantagem dessas próteses. Outra grande vantagem é a facilidade no alinhamento. A gente consegue mudar milimetricamente a posição de cada componente depois que ela já está montada. O técnico, ele faz aquele alinhamento básico que eu falei para vocês, coloca em cima da mesa, coloca tudo retinho, 90 graus com o pé. De maneira que se soltar a prótese em cima da mesa, ela fica equilibrada. Só que quando a pessoa que vai usar calça essa prótese, às vezes o pé ficou muito em dorsiflexão, ou ficou muito em flexão plantar, ou o joelho ficou muito para frente. E aí, com um ajuste simples, a gente consegue mudar a posição de cada componente com uma precisão milimétrica para poder adaptar melhor a prótese para aquela pessoa que vai usar. Certo? Essa é uma grande vantagem dela, a facilidade no alinhamento. E as desvantagens? A primeira, óbvia, que eu já comentei algumas vezes, é o valor. São próteses muito caras. São dispositivos bem caros, tá? Que são inacessíveis para a maioria das pessoas. Outra desvantagem, elas exigem
mais manutenção. Elas exigem uma lubrificação periódica, dependendo do componente, dependendo do modelo de joelho, vai ter que lubrificar de vez em quando. E não dá para usar aquele óleo de lubrificar a porta. Não é qualquer lubrificante que é adequado para os componentes. Sabe? Então, vai ter que levar na oficina para lubrificar de vez em quando. Vai ter que trocar componentes de vez em quando. Então, as manutenções elas são muito mais frequentes e as manutenções elas também têm um custo. Exceto se a pessoa fizer pelo SUS. Tá bom? Vocês sabem, né? Nada no SUS é de graça. Essa história de que o SUS é de graça é um conceito muito errado. Muito, muito errado. Nós pagamos por tudo que acontece no SUS. Só que a gente paga adiantado, né? Os nossos pais pagaram adiantado para a gente usar. E a gente está pagando para nós e para quem vem depois da gente também. Então nós pagamos. Tudo no SUS é pago. A diferença é que você não vai precisar desembolsar nada quando você for lá no hospital e pegar a sua prótese. Certo? E você já pagou. Já está pago. Diga. As manutenções são por conta do paciente? Não. Pelo SUS, são por conta do SUS. As manutenções, as trocas de componentes, tudo pelo SUS. Que não tem limite. Não tem assim, olha, pode trocar o joelho 3 vezes. Depois daí para frente é problema seu. Não é assim. Não é assim. Não tem limite de troca. Não tem limite de tempo. A gente estabelece assim, um parâmetro de mais ou menos uns 2 anos para trocar os componentes, às vezes para trocar a prótese inteira, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Não tem regra nenhuma dizendo que tem que ser 2 anos. Tem uma menininha que eu vou mostrar para vocês, acho que já mostrei inclusive, que ela amputou por conta de um atropelamento, que aquela criaturinha, ela destruía o pé da prótese com 2 meses de uso. No primeiro ano que ela usou prótese, a gente trocou o pezinho da prótese dela umas 4 vezes, sei lá, talvez mais que isso. Porque não para, né? É impressionante. A criança não para, e também para eles não é um problema cair. Então, toma cuidado em molhe a prótese. É o esperado de uma criança normal, né? A gente espera. Que bom que ela era desse jeito. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Então a gente vai começar a discutir os componentes agora. E nós vamos começar pelo componente mais importante de todos. Aquele componente que faz toda a diferença. Certo? Não adianta a pessoa ter uma prótese que custou R$200 mil se esse componente não estiver bom. A pessoa que está com uma prótese de R$6 mil vai andar melhor do que aquele que a prótese tem um joelho que custa 80 mil. Só o joelho. Qual componente vocês acham que é esse? É o encaixe. Encaixe. É o mais feio de todos os componentes. É o único que fica escondido. Geralmente a roupa esconde, né? Ele é o mais feio de todos, é o mais barato de todos e é o mais importante de todos também. E a importância dele é óbvia. Ele é o componente que liga a prótese ao corpo de quem vai usar. É através do encaixe que as forças externas, né, quando a pessoa está caminhando, quando joga o peso na prótese, quando balança a prótese no ar, as forças que isso gera são transmitidas para o corpo através do encaixe. É o encaixe que vai machucar a pessoa. É o encaixe que vai esfolar a virilha, literalmente, vai esfolar a virilha do paciente amputado transfemoral. É o encaixe. Então, se o encaixe estiver bem adaptado, se o encaixe estiver bem confortável, a pessoa vai usar bem, vai caminhar super bem, vai ficar feliz. Se o encaixe estiver ruim, não interessa o que vem para baixo. O mais caro que vier para baixo não adianta. Joelhos, pés, enfim, quadril. O encaixe é o mais importante. E tem alguns princípios que servem para qualquer encaixe. São esses 2 princípios que eu vou discutir com vocês agora. Tá bom? O primeiro princípio é chamado de princípio do contato total. O contato total.
Basicamente é o seguinte: todos os pontos da área do coto têm que ficar em contato com a parede interna do encaixe. Então, quando a pessoa calçar o encaixe, não pode ter espaço vazio lá dentro, sabe? A superfície do coto tem que ficar inteira em contato com a superfície interna do encaixe. É essa situação que vocês estão vendo nessa imagem. Aqui vocês estão vendo um coto que seria mais ou menos um coto transfemoral, né, que é um desenho simplificado. Aqui vocês estão vendo um coto transfemoral dentro do encaixe. Observem que todos os pontos da superfície do coto estão em contato com a parede interna do encaixe. Na outra imagem, vocês estão vendo uma situação que não tem contato total. Nessa outra imagem, é uma situação hipotética na qual o fundo do coto não está em contato com o fundo do encaixe. A parte distal do coto tem uma distânciazinha até o fundo do encaixe. Não está tudo em contato. Quando ficam esses espaços vazios, pessoal, esses espacinhos vazios aqui, eles trazem um risco de machucar a pele, sabe? Um risco de provocar lesão na pele do corpo. Porque quando a pessoa caminha, descarrega o peso da prótese, tira o peso da prótese, descarrega o peso da prótese, essa alternância de pressão e distração faz uns gradientes de pressão aqui nesse espaço que podem machucar a pele. E vai ser desconfortável para a pessoa caminhar. Certo? Aqui na imagem, esses pontinhos estão mostrando aqui, ó, o risco de prejudicar a circulação na extremidade do coto. Pode acontecer isso. Na hora que o paciente tira o coto, tira a prótese, aliás, você percebe que a extremidade do coto está meio arroxeada por conta da dificuldade circulatória provocada por esse espacinho que sobrou lá. Cada vez que a pessoa descarrega o peso, aumenta a pressão ali, porque o ar não tem para onde sair. Aumenta a pressão. Quando ele tira a prótese, diminui a pressão. Aumenta a pressão, diminui a pressão. E uma outra coisa que pode acontecer, quando sobra um espacinho assim embaixo, é um efeito chamado de pistonamento. O pistonamento faz referência ao pistão, aos pistões do motor do carro, né? Que basicamente é uma estrutura que funciona como um êmbolo, né? É um êmbolo que tem um receptáculo lá, onde ele fica indo e voltando dentro desse receptáculo. O que pode acontecer é que enquanto o indivíduo caminha, o coto pode fazer esse efeito de pistonamento dentro do coto. E isso dá um atrito da pele com a parede do encaixe. A pele já vai sofrer de qualquer jeito, até acostumar. Porque a pele está em contato direto com uma parede dura. O suor vai acumulando aqui dentro, aí não tem para onde ir. Os que usam prótese aqui em Goiás, nessa época de setembro, outubro, sofrem em especial, porque imagina tanto que esse trem esquenta. E cheio de suor lá dentro. Pensa o tamanho do problema. Por si só, o uso da prótese já é um desafio para a pele do corpo. Se ficar pistonando, então, a chance de provocar lesões na pele aumenta muito. Certo? Então, o primeiro princípio muito importante, o princípio do contato total. Certo? Toda a superfície do coto tem que ficar em contato com toda a superfície interna do encaixe. Alguma dúvida? Isso aqui vai ser verdade para todo o encaixe, tá? Independente do nível de amputação. Outro princípio. O diâmetro proximal do encaixe tem que ser maior do que o diâmetro distal. Então, o diâmetro, lá no comecinho, ó, então, o diâmetro lá proximal, ele tem que ser maior do que o diâmetro mais distal. Essa distância aqui, ó, matematicamente representado ali, hipoteticamente também. Então, o diâmetro distal ele tem que ser um pouquinho menor do que o diâmetro proximal. Os encaixes, eles são feitos sob medida por coto. A gente viu algumas aulas para trás que quando a gente toma providências para tratar o edema, né, fazendo pressão no coto,
estimulando o paciente a usar o enfaixamento compressivo, o coto tende a adquirir um formato cônico. Tá certo? Esse formato cônico já tem um diâmetro proximal maior do que o diâmetro distal. E a prótese tem que respeitar isso. Se acontecer do diâmetro proximal ser menor do que o diâmetro distal, a prótese vai fazer um efeito de estrangulamento no coto. Né? Em cima vai apertar mais do que na ponta. E esse estrangulamento, né, esse efeito de estrangulamento aqui em cima, na região mais proximal, pode dificultar muito a circulação para a parte distal do coto. E isso não é uma boa ideia, né, por motivos óbvios. Especialmente se a pessoa amputou por complicação vascular. Certo? São princípios fundamentais esses dois que se aplicam a qualquer encaixe. Alguma dúvida? Bem simples, né? Bem óbvio. Vamos começar a falar agora dos encaixes, dos modelos de encaixe específicos, tá? Vamos começar pelas amputações transtibiais. O primeiro modelo de encaixe transtibial que nós vamos estudar é o encaixe chamado de PTB. PTB é uma sigla que vem do inglês descarga de peso no tendão patelar. Descarga de peso no tendão patelar. O nome do modelo, PTB, já explica a principal característica dele. A maior parte da descarga de peso ela vai ser aplicada ali na região do tendão patelar, transtibial. Vocês já sabem que nas amputações transtibiais, a descarga distal de peso ela é absolutamente contraindicada. Né? Não pode haver pressão na ponta do coto transtibial. Então, essa descarga de peso, ela tem que ir para outro lugar. A descarga de peso ela tem que ser distribuída em outras regiões do coto. De preferência, regiões que sejam só partes moles. E de preferência, partes moles que sejam mais fortes, né? Mais firmes. O que esse encaixe faz, pessoal, é fazer uma pressão forte nessa região anterior aqui, ó, do encaixe. O encaixe PTB, ele tem essa depressão na face anterior, que o próprio técnico da oficina, quando ele está fazendo o molde, ele já cria essa depressão aqui, ó, de maneira que lá por dentro vai ter uma saliência. Né? Ele empurra aqui na frente, porque lá por dentro faz uma saliência. Quando a pessoa encaixa o coto lá dentro, essa saliência interna vai fazer uma pressão forte aqui no tendão patelar. Aqui na frente, no tendão patelar, não tem nenhum vaso importante que passa ali, não tem nenhum ramo nervoso importante. É um tecido muito resistente à pressão e à tração, né? É uma fita grossa de tendão. Então vai apertar muito ali, logo abaixo da patela. A patela não pode ter pressão, mas o tendão patelar pode pressionar à vontade. E aí lá por trás vai ter uma outra saliência que aperta a fossa poplítea. Então a gente vai ter dois pontos de pressão. Um na frente, pegando o tendão patelar, e o outro atrás, lá na fossa poplítea. Mais ou menos ali onde começa o ventre dos gastrocnêmios, que é só partes moles também. E aí, a gente vai ter o principal motivo pelo qual a ponta do encaixe não vai descarregar peso lá embaixo, que é esse sistema de forças que vai existir no encaixe. Então, imaginando aqui o encaixe PTB, ó, ele vai ter uma saliência interna assim, depois uma saliência posterior assim, e ele acaba aqui. Quando o paciente encaixar o coto lá dentro, vai ter uma força pressionando para posterior e uma força pressionando para anterior. Nas laterais não tem pressão, é
só na frente e atrás. Me presta sua garrafinha de água, por favor. Deixa eu demonstrar isso aqui mais ou menos. Imagina que a garrafinha de água seja o corpo transtibial, tá? A ponta da garrafa não pode descarregar o peso. Quando o indivíduo soltar o peso, a ponta não pode pressionar. Então, ao invés do apoio ficar aqui, que não pode acontecer, a gente vai ter uma pressão. Imagine que aqui é o tendão patelar, né? Uma pressão na frente e uma pressão atrás, apertando forte, de maneira que o peso da garrafa não está mais apoiado na extremidade, mas está apoiado aqui, ó, de maneira que a ponta vai ficar livre lá dentro. Quando o indivíduo colocar pressão, a descarga de peso ela vai ser naqueles dois pontos de pressão, anterior e posterior, e a ponta vai ficar livre de pressão. Essencialmente é isso que acontece. Você vai pensar assim, mas isso é desconfortável, né? Claro, é desconfortável. No começo é desconfortável. Se você examinar o joelho de uma pessoa transtibial que anda com prótese há muito tempo, você vai perceber que a pele na região em volta do tendão patelar é uma pele mais grossa, mais escurecida, do tanto de pressão que ela sofre ali ao longo do tempo. E essa é a principal característica desses encaixes transtibiais, sabe? Eles vão trazer a descarga de peso para o tendão patelar. Só que isso, por si só, não garante que o encaixe vai ficar preso lá na pessoa. Então, o encaixe PTB, ele precisa de correias para sustentação. Ele precisa de uma correia que vai dar a volta ali na região distal da coxa, apertando mais ou menos ali onde é o final do ventre dos vastos, sabe? Logo acima da patela. Vai apertar ali em cima. Essas correias, elas podem ser presas por velcro ou pode ser com fivela também. Se precisar de um negócio mais forte, com uma fivela ali. Porque o velcro, ele acaba com o tempo, né? Mesmo velcros de boa qualidade, não dura muito tempo, não. Então, fivelas costumam durar mais tempo, tá? Aí a pessoa calça a prótese, né? Calça o encaixe no outro e aperta essa correia logo acima do joelho. E aí então a prótese fica presa na pessoa. Beleza? Esse é o encaixe PTB para transtibiais. Só que a principal desvantagem desse encaixe é exatamente a necessidade dessa correia. Ela tem que ficar bem apertada, né? Então, o problema é que a correia pode dificultar a circulação do encaixe, porque tem que apertar muito forte ali em cima do joelho para ela ficar presa. Se for um indivíduo amputado por complicação vascular, aquele diabético que já está cheio de complicações e teve que amputar transtibial, não dá para a gente usar esse movimento. Certo? Então, a gente já tem uma situação aqui que a gente precisa resolver. Esse encaixe ele é indicado para pacientes transtibiais, né? Só que tem uma situação que ele é contraindicado. Para aquelas amputações com complicação vascular. Para amputação vascular, gente, esse encaixe aqui não vai servir. Justamente por causa da correia. E essa correia ela tem um outro problema ainda. Aonde ela aperta ali na musculatura da coxa, provoca uma atrofia. Uma atrofia circular que é exatamente o desenho da correia. Aonde a correia aperta, os tecidos atrofiam. Então se você examinar o membro de uma pessoa que usa esse encaixe há muito tempo, você vai perceber que justo na altura da correia, a perna tem uma região mais estreita, mais fina, mais atrofiada. Porque a pressão da correia provoca a atrofia da musculatura, da pele, do subcutâneo. Certo? Então lembrem-se, ela é indicada para pacientes amputados transtibial, exceto aquele transtibial que amputou por complicação vascular. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Opa!
Então agora vamos ver um outro que dá para usar em mais situações. O próximo modelo, ainda os encaixes transtibiais, modelos que a gente pode prescrever pelo SUS. O próximo é o modelo chamado KBN. O KBN é uma evolução do PTB, porque ele não precisa de correr. E aí, melhora bastante a situação. KBN é uma sigla em alemão, cujo significado eu não sei. E uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para um alemão e ele também não soube me explicar. Por quê? Ó, deixa eu explicar para vocês a diferença dele em relação ao PTB, que talvez dê para entender o significado do KBN. O encaixe KBN, ele vai ter aquela região de descarga de peso no tendão patelar, igual ao PTB. Contudo, apesar de não ter correias, não precisar de correias, ele precisa de um ponto para poder apertar e ficar preso no paciente, né? Esses pontos são essas duas abas laterais que elas sobem até acima dos côndilos. Então, essas abas laterais, elas vão até acima dos côndilos femorais e apertam, mais ou menos como eu estou fazendo aqui com a mão. A pontinha lá aperta a musculatura acima dos côndilos, nas laterais. E aí ela se apoia nos côndilos. Né? Se você imaginar o fêmur aqui, ó, o fêmur lá por dentro, né? Aí vem o côndilo aqui, ó. E as abas, essas abas laterais, elas apertam a musculatura nessas regiões aqui supracondilar, logo acima dos côndilos. Olha, formou 2 olhos e um nariz. Ficou até legal, né? Boa ideia. Por favor, não desenhe isso na prova. A articulação costa-ventral, né? Isso. Por favor, não use aquela que eu sei que você está pensando. Então, gente, com essas abas aqui, ó, que pressionam logo acima dos côndilos, o encaixe fica preso na pessoa. Não precisa de correia. E aí a gente vai poder usar na pessoa amputada por complicação vascular também. Certo? A grande vantagem do KBN é justamente essas duas abas laterais. E por isso ele é um encaixe que é mais utilizado nos transtibiais. De longe ele é mais utilizado. Agora vamos tentar entender o que significa as coisas. Essa palavra aqui claramente faz referência a côndilos, né? Porque tem aquele princípio lá de segurar acima dos côndilos. Essa outra palavra aqui, ó, é um verbo. Se vocês pesquisarem no Google Tradutor, vocês vão ver que isso aqui é um verbo, está conjugado aqui no gerúndio, e ele significa deitar, deitar-se, deitando, alguma coisa assim, deitando. Só que essa última palavra, o M da palavra, esse Münster, sei lá, isso aqui pode ser o nome de uma cidade, ou pode ser também igreja grande, coisa assim. Então, esse é um nome esquisito, faz referência a esse princípio dos côndilos aí, né? Pode ser que seja porque foi inventado lá nessa cidade, nem sei se foi lá no que inventou, mas pode fazer referência a uma cidade ou alguma coisa de grande. Oi? Na internet É uma cidade, pois é. Mas pode significar também um templo grande, sabe? Tipo catedral. Enfim, mas alemão é bem estranho, né? Como eu já falei, esse encaixe, ele é o mais versátil deles. Ele vai servir para quase todo o paciente amputado transtibial. Tá? Essas são as vantagens dele. As desvantagens desse encaixe é que ele é difícil de construir porque ele tem muitos pontos de alívio de pressão, sabe? O coto transtibial, ele é um coto cheio de saliências ósseas. Observem aqui
gente tem uma imagem, um corte no plano transverso da perna, mostrando a anatomia, né, da perna no corte transverso. Observem que a tíbia ela tem esse formato, a área de secção transversa da tíbia é um formato meio triangular. A gente tem a fíbula aqui, ó, na região mais posterolateral da perna, e muito tecido mole, especialmente posterior e anterolateral. A face anteromedial da perna é a tíbia subcutânea. É um problema apertar ali, sabe? Porque dói. Vocês sabem, se já bater a canela em algum lugar, sabe o quanto dói. Então, se apertar ali, nessa borda aqui, ó, na borda anterior da tíbia, né, que é essa quina que a canela faz ali na frente, isso dói absurdamente. Então, não dá para apertar ali. Então, aqui vocês estão vendo um encaixe visto por cima, tá? Para mostrar que o técnico ele tem que tomar o cuidado de criar uma área de alívio de pressão ali, ó. Para que não significa que vai ficar longe, igual está mostrando ali. Significa que a perna vai encaixar ali, mas a prótese não vai apertar nessa quina da tíbia, né? Que o nome, por favor, não escrevam quina, tá? Escrevam borda anterior da tíbia. Além dessa complicaçãozinha aí, ó, tem mais 1 milhão de coisas que o técnico tem que tomar cuidado. O coto transtibial, ele é cheio de saliência óssea. A gente tem aqui, ó, fácil de mostrar, a borda anterior da tíbia, que eu já mostrei, né? Se pressionar nessa borda aqui, a pessoa não aguenta. Tem a cabeça da fíbula. Se você palpar, né, um pouquinho abaixo aqui, você encontra a cabeça da fíbula logo abaixo da linha articular do joelho. Tem esses pontos onde o côndilo é mais saliente e fica logo abaixo da pele. Tem a tuberosidade anterior da tíbia, que também não pode sofrer pressão. E o mais importante de todos, né, a extremidade aqui, ó, estava esquecendo da patela. Mas a extremidade do coto ósseo não pode ter pressão. Além, é claro, da patela, que não pode sofrer pressão também. Qual o tamanho do problema? O técnico ele tem que criar áreas de alívio de pressão na parede interna do encaixe, de maneira que cada saliência dessa fica livre de pressão. E aí, a pressão ela vai ser distribuída nos tecidos moles. Nessa imagem, tudo que eu circulei ali são aquelas áreas de alívio de pressão que eu fui descrevendo também. O resto do coto, que é só partes moles, tudo pode sofrer pressão. Essas duas áreas de pressão que vocês estão vendo aqui em cima, são as áreas onde aquelas abas do KBM vão apertar. Tá? Que também é só tecidos moles. Então olha aqui, ó, olha o desenho do KBM. Né? Tem aquelas abas laterais mais altas. E o desenho do esquema das áreas de descarga e alívio de pressão. São aquelas lá. Por conta disso, por conta de ter tanta área que não pode apertar, esse é um encaixe que dá trabalho para o técnico construir. Tá? O técnico tem que ficar muito atento a todos esses detalhes aí. Se a imagem tivesse um pouquinho melhor, dá para ver. Ali dá para ver. Aqui, ó, tem tipo uma saliênciazinha, que é onde vai ficar a cabeça da fíbula. Dá para ver, pelo lado de dentro do encaixe tem uma área de alívio de pressão que forma uma saliência pelo lado de fora do encaixe. Porque ali não pode apertar. E quanto mais magrinho for o paciente, mais essas saliências ficam pontudas, né? Maior são as chances de machucado. Então dá trabalho para o técnico. Às vezes precisa ajustar várias vezes até parar de machucar o paciente. Isso aí leva tempo, né? Mesmo com toda essa dificuldade, esse é o encaixe que a gente prescreve com mais frequência, tá? O encaixe KBM. Ele só tem uma limitação. Não, o ajuste dele é difícil, mas dá para fazer. A única limitação dele, não dá para indicar ele se o coto for muito curto. Sabe? Esse encaixe, ele precisa de um coto longo para distribuir a pressão nas partes moles.
na massa muscular residual do tríceps dural, na massa muscular residual do tibial anterior, ali tem que apertar. Então tem que ter uma área grande para ele apertar. Se o coto for curtinho, não dá certo esse encaixe, ele nem prende no paciente. Então, para cotos curtos, não serve também. Qual que é o melhor encaixe para cotos curtos? O PTB. Se for um encaixe, se for um coto curtinho aqui dentro, ó, a correia faz o trabalho de segurar. Vocês entenderam o raciocínio? Esse é o encaixe que a gente prescreve com mais frequência. Só que se for um coto transtibial no terço proximal, aquele coto ali que tem uns 6, 7 centímetros de comprimento só, um pouquinho abaixo da PAT, não vai dar certo. Aí a gente tem que prescrever o encaixe PTB. Ela falou que é melhor ir um pouco curto. Mesmo se o paciente tiver uma computação com problema vascular, eu posso colocar? Muito obrigado pela pergunta. Só que vocês devem ter percebido que a gente tem um problema aqui. Como é que faz com aquele paciente que amputou por complicação vascular e que tem um coto curto? O que faz com ele? Fica sem prótese? Não, tem que colocar aqueles... o negócio de silicone. Mas pelo SUS a gente não vai conseguir prescrever isso. Se pudesse prescrever liner de silicone, aí o negócio estava resolvido. Devolve, né? Mas tem uma alternativa, tá? Pelo SUS mesmo, que é esse terceiro tipo de encaixe. O encaixe PTS. PTS. É uma saída, mas não é uma saída dos melhores não. Parece. Não, mas ele está de meme. É porque eu não tinha outro exemplo. É difícil achar um encaixe desse, sabe? É super difícil. Aí quando eu tive a oportunidade, eu fotografei ele com meia mesmo. Porque observe, ele está com um sapatinho aqui, ó, tipo uma sapatilha preta, e a paciente calçou uma meia calça dessas que vem até o... Como é que é o número dessa meia mesmo? Não. Então é uma proporção, assim, é 3/4. Então, 3/4, essa meia que vem até o joelho, assim. Ela calçou uma meia preta para ficar legal. Esse formato da perna que vocês estão vendo é uma espuma que o técnico coloca por último, sabe? Até ficar pronta a prótese, o aspecto é esse aqui, ó. O cano fica aparecendo ali. Depois que ajustou tudo, depois que não precisa mais mexer no ajuste, a gente pergunta para o paciente se ele quer. Coloca a espuma. Se ele disser que sim, o técnico vai medir a outra perna e o técnico vai desgastar a espuma para a espuma ficar parecendo a outra perna. É um trabalho de artesão mesmo, sabe? É um trabalho de escultor. O cara vai desgastando a espuma até a espuma ficar... É um tubão de espuma, um tubo, literalmente. Ele calça aquele tubão de espuma na prótese e aí ele vai desgastando ela numa lixa giratória, assim, vai desgastando ela para ali ficando no formato parecendo tudo a perna. Eu costumo dizer que os técnicos de oficina ortopédica são artistas. Os caras são mesmo, viu? Eles conseguem fazer resultados muito próximos da anatomia. Mas esse aqui é só uma espuma. Esse encaixe, o PTS, é um encaixe que a gente vai indicar para aquelas pessoas que têm o coto curto e amputaram por complicação vascular. Essa é a saída, tá? A diferença dele em relação aos anteriores é que no encaixe PTS, ele é fechado aqui na frente, sabe? Ele é como se fosse um KBM, só que ao invés de ter essa abertura, que a patela fica encaixadinha aqui, ó, isso aqui está fechado. E aí, cria-se mais uma área de pressão aqui em cima. Essa aba anterior, ela vai apertar logo acima da patela, para ter mais uma área de pressão para o encaixe ficar firme na pessoa. Acima da patela, tá? Uma área de pressão suprapatelar.
Só que a fossa poplítea tem que ficar livre. Então, é um tempo difícil de imaginar, mas é como se tivesse uma parede aqui na frente, apertando assim, acima da patela, só que atrás está livre, porque não pode apertar a fossa poplítea, né? Senão o paciente não consegue flexionar o joelho. Mas esse encaixe, ele traz vários problemas, várias dificuldades para a pessoa. Primeiro que não dá para usar uma calça comprida. Porque quando a pessoa senta, gente, imagina, essa parte aqui da frente, ó, ela é só como se fosse uma parede mais alta e lá atrás está livre. Quando a pessoa senta, com o joelho 90 graus, fica aquela parede aqui acima do joelho, assim. Não dá para colocar uma calça comprida, a não ser que seja uma calça bem larga, né? Aí dá para usar. Então isso limita o tipo de roupa que a pessoa pode usar, que é uma grande desvantagem desse encaixe. Certo? Então observe, não existe cenário ideal, existem cenários adaptados. Tá? Mas o que nós temos de alternativas são essas. Então vamos recapitular aqui. Temos 3 modelos de encaixe para transtibiais: PTB, KBM e PTS. Ok? O KBM ele é o mais versátil, que a gente vai prescrever para quase todo mundo, exceto quando o coto for curto. O KBM não dá para coto curto. Qual que é a alternativa para quem tem coto curto? PTB. PTB. Porque tem aquela correia, e aí prende com a correia, está tudo certo, ela fica bem presa no paciente. Só que o PTB também tem uma contraindicação, que é uma amputação vascular. Não dá para prescrever uma amputação vascular. E naquela situação muito azarada em que o indivíduo amputou com complicação vascular e tem um coto curtinho, transtibial, aí é o PTS. Certo? Com todas as suas desvantagens, mas é o PTS que dá para fazer. Alguma dúvida? Nossa, então vamos subir um pouquinho mais. Vamos subir um pouquinho mais e vamos ver aqui o encaixe para a desarticulação do joelho. Eu tenho a impressão que à medida que vai passando o tempo, o datajol vai ficar mais claro. No começo da aula estava melhor a imagem. Eu tenho a impressão que o ventiladorzinho dele está trabalhando na velocidade de 1000 aqui. Por causa do calor. Está ventando quente você aqui, Jefferson? Não. Ah, não, tá. O vento está pertinho, sim. Não está pegando, não. O encaixe para desarticulação do joelho chama-se encaixe para desarticulação do joelho. Certo? Esse é o nome. Só tem esse modelo. Fácil de lembrar, né? Tem que fazer assim, igual os outros? Vamos fazer uma sigla. É DJ. Encaixe para desarticulação do joelho. Esse é o nome dele. Só tem esse modelo, tá? Diferente do transtibial, tem 3 modelos. Para desarticulação do joelho só tem um modelo, que é esse aqui. É um encaixe relativamente simples. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ele está cortado no meio. Você vê ele por dentro. Na verdade, quando você olha ele pronto em cima da mesa, ele é um tubo. Feito nesse material aqui, de resina acrílica. É um tubão. O paciente calça aquele trem. No ponto. O coto da desarticulação do joelho é um coto longo, né? A coxa inteira é um coto bem longo. E se vocês se lembram, na desarticulação do joelho, a pessoa pode descarregar o peso lá na ponta. Pode ter descarga distal de peso. E o encaixe, ele é desenhado para isso. Para que a descarga de peso seja lá no fundo dele. Por isso, ele tem esse fundo arredondado. E lá no fundo dele também, o técnico coloca uma espuma especial lá para ficar um pouco mais confortável. Tá bom? Então o paciente vai calçar o coto aqui, ó, vai chegar lá no fundo e os côndilos vão apoiar lá no fundo. Não tem problema.
Se vocês observarem com atenção, a parede do encaixe ela é um pouquinho mais grossa lá embaixo e nas laterais. Reparem que lá de cima, ó, a parede do encaixe é fina. Quando chega mais ou menos aqui, ó, ela fica mais grossa. E só nas laterais também. Na frente e atrás ela não fica mais grossa, não. Então, essa região mais grossa da parede forma duas saliências internas que apertam acima dos côndilos. Mais ou menos na mesma região que o encaixe cabelo aperta, naquelas abas laterais. Então, vou desenhar de novo aqui, deixa eu usar meus dotes desenhísticos. Mais ou menos assim, ó. Vem o fêmur lá por dentro, né? Os côndilos vão apoiar lá no fundo. E logo ali acima dos côndilos, essas saliências apertam as partes moles na região supracondilar. Fazendo de novo no nariz, quer dizer, fazendo de novo aquela pressão nas laterais e que mantém o encaixe preso do paciente. Ok? Tanto que para tirar esse encaixe depois é uma canseira. O corpo em força até que consegue tirar o corpo lá de dentro. O encaixe ele é bem alto. A borda proximal dele ali, ó, chega lá pertinho da virilha, sem encostar na virilha, tá? Então, ele contém o corpo inteiro, porém sem tocar a região inguinal. Geralmente, o paciente que é amputado no nível de desarticulação do joelho, ele consegue usar essa prótese com quase nenhuma dificuldade, justamente por conta dessa grande vantagem dele poder descarregar o peso na extremidade do corpo, né? Quase não complica. Raramente dá alguma complicação. Quando dá uma complicação, é esse exemplo que eu tinha mostrado há umas aulas atrás, né? Que não dá para ver nada. Isso é uma bolha? É o quê? É uma bolha que está aí? Não, cara, isso aqui é a marca do trem, do ciclo que eu fiz antes. Deixa eu tentar um negócio aqui. Porque se eu chegar mais perto, a imagem fica menor e concentra mais. Né? Melhorou, né? Não só mais que isso. Ó, bem onde está o círculo aqui, ó. Agora dá para ver a cicatriz que o paciente tem aqui. Ele desenvolveu uma úlcera. Esse aqui é um ponto de desarticulação do joelho, mas bem na borda do côndilo, ele acabou desenvolvendo uma lesão. Nessa região, onde o côndilo tem uma borda mais saliente, ali faz muita pressão, sabe? E como ele é um paciente bem magro, acabou machucando ali. Essa foi a única vez também que eu vi algo assim num paciente amputado do tipo de desarticulação do joelho. Nunca mais encontrei um paciente que teve essa mesma complicação. Tá? Foi só esse rapaz aqui. Mas também, ele é aquela história que eu contei para vocês, que ele morava lá no Pará, no meio postagem, que era. E aí quando ele descobriu que ele tinha passe livre interestadual, no CPCD, o cara simplesmente, a diversão dele era sair lá do Pará, na cidade X, não lembro, vinha de ônibus até Goiânia, descia na rodoviária, ia lá no CRE, trocava uma ideia comigo, entrava no ônibus e voltava. Não. Meu Deus. É doido. Gostava do senhor, hein? É. 4 anos que eu terminei. O senhor dava balinha pra ele, professor? Você dava base pra ele? Não, cara, eu não consumo essas coisas, não. Uma vez em 4 anos. Uma vez em 4 anos? Que Eu usei o meu. o seu passe livre interestadual? É, uma vez. 4 anos. Pois é, provavelmente ele estava bem tranquilo, tinha muito o que fazer na vida. É.
Aí ele vinha aqui em Goiânia, 2 vezes por mês. Enfim. Então, gente, ficou fácil o raciocínio aqui, né? Se é amputado no nível de desarticulação do joelho, qual encaixe que vocês vão prescrever? Se for transtibial, serve esse encaixe? Não. Se for transfemoral, serve esse encaixe? Não. É difícil esse raciocínio? Não é difícil, né? Mas acredita, acontece. Prescrever um encaixe desse para que a transtibial, essas coisas, monopista sempre acontece. É bastante óbvio. Muito bem, só tem esse modelo, vamos passar para o próximo. Próximo nível são os encaixes para amputações transfemorais. Os encaixes transfemorais, pessoal, eles... Agora aqui nós vamos ter 2 modelos. Nós temos o primeiro deles, que é o encaixe quadrilátero. O encaixe quadrilátero, ele tem esse nome porque o diâmetro anterior posterior dele é mais ou menos igual ao látero lateral, o que dá mais ou menos um formato quadrado. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele tem um formato assim meio quadradão, né? Por isso que ele tem esse nome, quadrilátero. Aqui, ó, embaixo eu coloquei uma foto de um, vocês verem que não tem nada de quadrado, né? Esse aqui está bem redondão. Mas é, como eu falei, ele obedece à anatomia da pessoa. Então, para alguns pacientes ele vai ser bem quadrado, para outros ele vai ser mais arredondado. Mas o nome dele é esse, quadrilátero. Ok? O encaixe quadrilátero, ele tem uma característica muito própria dele. Primeiro que ele é indicado para transfemorais, certo? Amputações transfemorais. E nesse encaixe, a descarga de peso vai acontecer lá na tuberosidade isquiática. A tuberosidade isquiática é essa tuberosidade que a maioria de vocês agora estão descarregando peso. Certo? Enquanto estão sentados. Tem algumas pessoas que estão descarregando peso quase no sacro, mas a maioria de nós, quando está sentado, descarrega o peso na tuberosidade isquiática. Para isso, esse encaixe ele tem a parede posterior mais larga. Observe aqui, ó, no desenho aparece essa região mais larga da borda posterior, que é onde vai apoiar o túbulo isquiático. Então, é literalmente como se a pessoa ficasse sentada na borda posterior do encaixe. É mais ou menos como apoiar assim, ó. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Sentado na borda. Só que se eu soltar o peso, eu vou escorregar para frente. O encaixe, ele tem uma pressão aqui na frente que joga o peso para trás. E aí garante que a tuberosidade isquiática vai ficar apoiada naquela borda. Certo? Que corresponde a isso aqui, ó. Essa saliência anterior pressiona o coto para que eu empurro o coto para trás para garantir que o túbulo isquiático vai apoiar onde a gente quer que ele apoie. E aí, quando a pessoa descarrega o peso no encaixe, ela fica sentada naquela borda posterior e a ponta do coto, né, a extremidade distal do coto, fica livre de pressão lá embaixo. Certo? Essa é a característica principal desse encaixe aí. Só que assim, ele não se parece nada com uma coxa. Olha como é que é o formato de uma coxa, a área de secção transversa de uma coxa, nesse desenho aqui. A coxa ela tem um formato mais alongado, antero-posterior, do que látero-lateral. E o encaixe quadrilátero obriga o coto a ter o formato dele. Então, nesse desenho aqui, vocês estão vendo o coto ajustado lá dentro do encaixe. Não se parece, né, as duas anatomias. Então, o encaixe quadrilátero, ele tem que apertar o coto em alguns locais que pode dar problema. Especialmente aquela parte anterior que eu mostrei. Essa parte anterior que aperta na frente e empurra o coto para trás, ela pode comprimir esse feixe vasculo nervoso que passa ali no trígono femoral. Lembra do trígono femoral? É um triângulozinho formado pelo ligamento inguinal, músculo sartório, forma um triângulo. É onde a gente palpa a artéria femoral.
na região inguinal. Que por sinal ela está representada aqui, ó, pela bolinha vermelha. O trígono femoral, ali no trígono femoral passa um feixe vascular nervoso que são a artéria veia femoral e o nervo femoral. Então, quando aperta o trígono femoral, se ofender o nervo femoral, vai doer. E a pessoa vai sentir dor irradiada para o coto. Sabe? E ela não vai tolerar o uso do encaixe. Então, o encaixe quadrilátero ele tem esse risco de comprimir o trígono femoral e dar dor. Ao mesmo tempo, ele desloca muito tecido, né? Para poder ajustar a massa, a massa mole do coto no formato do próprio encaixe. E como vocês podem comparar entre as duas imagens, os formatos são muito diferentes. Né? A coxa mais alongada, anterior-posterior, enquanto no encaixe quadrilátero ela fica quadrada lá dentro. Esse ponto preto que vocês estão vendo aqui, ó, representa a descarga de peso no isquio. Esse é de longe o encaixe, mesmo com todos esses problemas, ele é o encaixe que a gente prescreve com mais frequência nos pacientes transfemorais. Tá? Ele é um encaixe muito versátil, que ele vai servir para coto curto, coto longo, para quem tem computação vascular ou qualquer outra causa. Esse coto aqui é o coringa, ele serve para esse encaixe, ele serve para praticamente todas as situações. Há uma alternativa melhor um pouco, que também tem suas limitações que eu vou mostrar em seguida. Mas antes, eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. A descarga de peso ela acontece aqui no tubo isquiático, correto? Vamos examinar aqui, ó, um sistema de forças muito simples, fácil de raciocinar, que acontece na pelve quando a pessoa usa um encaixe quadrilátero. A descarga de peso vai ser aplicada no tubo isquiático, representado por esse vetor azul aqui para cima. O peso do tronco, da cabeça e dos membros superiores, ele passa, o vetor da força-peso passa ali pelos corpos vertebrais lombares, que estão representados, essa força está representada aqui, ó, pelo vetor vermelho para baixo. Então esse vetor vermelho ele representa o peso somado do tronco, da cabeça e dos braços. Observem que essas forças elas não estão alinhadas uma contra a outra. Existe uma distânciazinha entre elas. E essa distância entre as duas provoca um torque na pelve, que obriga a pelve a rodar para frente. Então, quando o indivíduo usa o encaixe quadrilátero, pelo fato da descarga de peso ser no isquio, essa descarga de peso empurra a pelve a rodar em anteversão. E aí, vocês vão encontrar sempre o aumento da curvatura lombar no indivíduo transfemoral que usa o encaixe quadrilátero. Esse senhor aqui, ele usava bilateral. Bilateral. Amputou por quê que vocês acham? Chuta aí. Não. Diabetes. Diabetes. Boa, gente. Diabetes. Amputou os dois lados por diabetes. Mas o que eu quero que vocês vejam é o quão acentuada está a curvatura lombar dele. Por conta dessa inclinação anterior da pelve. Que a descarga de peso obriga a pelve a ficar nessa posição. Não há o que fazer a respeito disso. Certo? Aumenta muito a curvatura lombar. Por conta do aumento da anteversão pélvica o tempo inteiro. Já é esperado, é fácil concluir que o paciente transfemoral, quando começa a treinar com prótese, quando ele começa a ficar em pé com a prótese, começa a caminhar com a prótese, ele vai ter lombalgia. Ele vai ter dor lombar. 100% deles vão queixar de dor lombar no começo do treino. 100%. Por conta dessa nova postura que a pelve é obrigada a assumir. Certo? Então lembrem-se, a lombalgia é queixa super frequente nos amputados transfemorais, tá? Que estão treinando com prótese. A boa notícia é que essa dor ela é autolimitada. Ela vai passar sozinha com o tempo. Porque a musculatura se adapta, os próprios tecidos da coluna se adaptam. Não significa que você não precisa fazer nada a respeito. Tá? Você pode lançar a mão de tratamentos para tentar dar um pouco de conforto para o paciente, para aliviar a lombalgia na fase em que ela é pior. Mas lembre-se, com o passar do tempo,
E à medida que ele treinar mais e mais, essa dor vai diminuindo. Tá? Chega ao ponto que o paciente não sente mais nada. Mas no começo vai incomodar muito ele. E esse começo pode ser alguns dias para alguns e alguns meses para outros. Por isso, sim, a gente precisa intervir para dar um pouco mais de conforto. Lembrando que não há o que fazer a respeito da postura. Tá? Você pode tratar a musculatura para aliviar a dor e tal. De repente prescrever um anti-inflamatório. Enfim, essas coisas. Mas vai passar. Essa é a boa notícia. Na próxima aula, eu vou comentar sobre o segundo modelo de encaixe transfemoral. Que é melhorzinho que esse aí um pouco, em alguns aspectos, mas tem seus limites também. Que é esse encaixe que tem um nome esquisito, chamado de encaixe de contenção esquiática, e cujo apelido é CAT-CAM. É um encaixe muito bom, não dá lombalgia, não aperta o trígono femoral, mas pode fazer o homem ter disfunção erétil. Oh, não. Você sabe o que é disfunção erétil? Vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso na próxima segunda-feira. Alguma dúvida até aqui? Segunda chamada de hoje, hein? Amanda, Arthur, Beatriz, Luane, Heloísa, Emanuela, Guilherme, Ana, Henrique, Inayá, Isabel, Jefferson, Jordana, Júlia Teodoro, Júlia Ferreira, Lara, Laura, Luan, Luiz Miguel, Presente. Maria Eduarda, Nínive, Samir, Sofia, Thalita, Tamile, Vinícius. Eu. Gente, obrigado, viu? Valeu. Boa semana para vocês.